Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Spoilers da Vida novamente. Hoje vai ser um episódio, vamos dizer assim, um pouquinho diferente, né? Eu acho que para quem tem acompanhado aí a gente nos últimos tempos, né? Vamos dizer assim, nos últimos 2 meses mais ou menos, nos últimos 5 episódios, vocês vão ver que houve uma mudança, né? A Tati entrou aqui no podcast e começou a fazer alguns episódios, é claro, mantendo ali a temática de liderança, mas no primeiro episódio, no segundo, ela trouxe ali o porquê dessa mudança, né? Uma coisa que a gente conversou e durante uma das nossas discussões, das nossas DRs, eu trago aqui DR, mas é claro que a gente não chega a ter discussão, mas a gente trouxe um ponto que era o quanto cada um estava tentando mostrar para o outro que estava ali sobrecarregado ou que o que estava fazendo era mais importante, tomava mais tempo, e aí a gente foi tipo aquela sexta-feira muito louca. Vamos fazer uma troca então, você faz o que eu estou fazendo e eu faço o que você está fazendo. E aí ela falou, duvido, você não vai aguentar uma semana assim. E a gente aguentou algumas semanas, viajamos e tem muito aprendizado em relação a isso. E é isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Tudo o que aconteceu, para quem estiver curioso, quem adora seguir a vida dos outros, né? Tudo o que aconteceu e quais foram os aprendizados e se isso tem alguma coisa a ver com liderança, né? E no final, a vida toda tem a ver com muitos temas que a gente transborda para o trabalho, ou o trabalho transborda para a vida pessoal, mas que tem total relação de como a gente lida com pessoas. E isso vai ser o tema de hoje. Se você ainda não nos acompanha aqui no Spoilers da Vida, fique à vontade para curtir, compartilhar, pegar esse episódio, passar o link para alguém, acompanhar, seguir as notificações, marcar, né, para que você acompanhe toda segunda-feira os episódios que são lançados. Vai ser um prazer ter você por aqui. E voltando um pouquinho do porquê dessa mudança, né, dela ter entrado, o objetivo não era só provar quem estava certo, quem estava errado. O objetivo, naquele momento, é que a gente queria ter um tempo de qualidade mais um com o outro e com as crianças também. E a gente estava muito naquela roda do rato o tempo todo, se mantendo ocupado, o tempo todo fazendo alguma coisa e não necessariamente fazendo da melhor maneira e não necessariamente fazendo algo que fosse importante para o outro independente se é a criança, se sou eu, se é ela, na linguagem que aquela pessoa entendesse que aquilo era algo afetuoso, que aquilo era algo amoroso, que aquilo aproximava, né? Então esse era o ponto principal e apesar da gente saber que os dois lados estavam buscando isso, o como de fazer isso estava muito complexo, a gente não estava conseguindo deixar claro para o outro as nossas intenções. E essa inversão, ela ajudou muito nesse sentido. No início eu falei para ela, olha, eu faço a comida, eu estou fazendo podcast no final de semana, durante a semana eu estou ali com muitas coisas ali do dia a dia que eu preciso lidar, do trabalho, que às vezes precisa de uma concentração muito grande, e isso está me trazendo muita ansiedade. A gente troca muito nesse sentido, né? O sentimento que as coisas que a gente vem fazendo, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja na casa, seja com as crianças, o que isso vem trazendo pra gente, né? Eu estava me sentindo muito ansioso, porque eu sentia que estava deixando alguma coisa de lado, ou que eu estava sempre com a água aqui na ponta do queixo, eu não estava conseguindo quase respirar. E ela falou, olha, mas eu também tenho atividade, por mais que não sejam coisas enormes, coisas que precisam ali de uma capacidade cognitiva enorme para fazer o tempo todo, muitas coisas que eu faço ao longo do dia, né, durante o dia, elas acabam me cansando, elas acabam me sobrecarregando. Eu chego no final do dia realmente cansada. E aí, mesmo nesse final do dia, eu ainda tenho que dar atenção a você, tenho que dar atenção às crianças, e eu tô ali quase que... Às vezes a gente vai assistir série e ela apagava, né? Dormia. E eu também acabava acontecendo isso. Então a gente trocou. Eu passei a fazer atividades que eram mais do dia a dia, como coisas que até eu nem gosto, tá? Como lavar a louça, botar roupa para lavar, pendurar as roupas, né? Tirar e fazer algumas coisas da edição dos vídeos que ela fazia, né? O Gabriel também faz alguns, mas ela fazia a parte de publicação. E ela passou a fazer a comida, ela passou a fazer os scripts do podcast, principalmente essa parte, não só o script, né? O podcast como um todo. E eu tive ali muitas surpresas. Uma delas, que foi muito positiva, foi que no primeiro episódio ela me impressionou, que ela tinha ali uma fluidez de fala maravilhosa. Eu falei assim, caraca, eu levei 6 anos para chegar nesse ponto e ela já tem uma fluidez, ela já consegue falar e falar muito bem, ela nasceu para isso. E
para mim, aquilo dali foi, sinceramente, foi uma razão de muito orgulho, porque há muito tempo a gente conversava sobre isso e ela sempre me dizia, não, eu tenho vergonha, eu não fico bem na câmera, sempre tinha alguma desculpa. E ali talvez aquele movimento fez com que ela tirasse a desculpa da cabeça e falasse, não, eu vou mostrar que eu sou capaz de fazer o que ele faz. E fez muito bem, que ela não ouça esse podcast. Inclusive, esse podcast tem 2 etapas, a minha etapa e a etapa dela, só que vão ser gravados em separado exatamente para que não haja influência de um com o outro. Então, assim, que ela não me ouça ou que me ouça depois, mas caraca, eu achei que ela foi muito melhor até do que eu. Eu, às vezes, tenho uma cadência de voz muito fechada, e ela articula muito bem, ela fala muito bem, e ela tem um apelo visual muito bom, que é diferente de mim, eu sou aqui, barba branca, descabelado, então é natural. E ela ali ficou muito bem. Então, isso foi um ponto positivo. E para mim, eu estava num momento que eu estava muito cansado, vamos dizer assim, cognitivamente falando. E passar a fazer atividades que eram mais simples, como essas, mais simples não quer dizer que sejam menos importantes, tá? Elas são mais simples porque eu não tenho que pensar para lavar a louça. Eu posso lavar ali. Eu não tenho que pensar, às vezes até tem, para botar roupa para lavar. E isso foi uma das coisas interessantes, porque eu sou uma pessoa muito procedural. Então, a forma como eu passei a fazer as coisas otimizou a maneira como eu lavava a roupa aqui em casa, porque eu segui alguns procedimentos. Quartas-feiras é o dia de lavar roupa do colégio, porque até a quarta eles têm quantidade suficiente para usar. Na quarta-feira eu lavo, mas aí eu vou lavar secando, porque eu gasto menos energia. Então, eu sou metódico, e isso ajudou muito nesses procedimentos, né, nessas atividades. Otimizou essas atividades. E para mim, cara, foi ótimo, porque foi como se fosse uma descarga mental. E esses dias que eu fiquei fazendo isso, diminuiu muito, mas muito a minha ansiedade. Fazer essas atividades me deixou muito mais calmo. E aí, por outro lado, ela também passou a fazer a gravação, a edição ali dos podcasts, disponibilizando ali o que ela tinha gravado, e eu senti que ela gostou de estudar. Gostou de se aprofundar, gostou de estar ali em frente a uma câmera, e até para apresentações do trabalho dela, ela manda muito bem. Então, assim, ela tem essa fluidez. E isso trouxe uma coisa muito positiva, porque a gente decidiu que a gente quer fazer outros trabalhos juntos, outros episódios. A gente vai continuar os Histórias da Vida aqui, fazendo episódios, cada hora vai ser um, então a gente vai tentar intercalar, e a gente pensou até em outros projetos juntos. Então, essa mudança que a gente teve foi muito positiva nesse sentido. Ela acabou trazendo para a gente uma visibilidade de coisas que talvez a gente não percebesse. Ela vai fazer uma pós-graduação agora em inteligência artificial e eu vou acompanhar com ela. Então, a gente tem muita coisa em comum, só que às vezes o dia a dia faz com que a gente não veja isso, não se aproxime tanto. E teve outros benefícios, né? Eu acho que o humor dos dois melhorou muito, a forma como a gente está se tratando, entendendo o lado do outro, essa questão de empatia, de falar, cara, não é porque você tem pequenas coisas que isso é menos importante, que isso te toma menos tempo, que te deixa menos cansado. E nem porque eu tô ali fazendo um estudo para gerar um episódio, que isso parece que é simplesmente um lazer. É uma diversão para ele. É uma coisa que eu adoro fazer, mas que me dá trabalho, porque eu tenho que estudar, eu tenho que saber se o que eu estou falando ali realmente é verídico ou não é verídico, porque às vezes, hoje em dia, principalmente, muitos estudos que eu trago acabam trazendo fontes que não são necessariamente fontes de verdade, ainda mais quando a gente está falando de comportamento humano, né? Então, tem essa curadoria que acaba tomando muito tempo. E é um trabalho que eu adoro fazer, mas que é trabalho, me cansa. Me cansa porque eu fico ali, às vezes, 2, 3 horas só estudando, só montando o roteiro para gravar o script, que dá ali 15 minutos. Então, isso tudo acabou aparecendo para ela também, e ela começou a perceber que, cara, por mais que seja algo que ele ama fazer, dá um trabalho do caramba. E ela percebeu isso a partir do segundo episódio, terceiro, que ela falou, cara, o primeiro eu tinha um script, porque eu já tinha gerado, mas o segundo e terceiro ela gerou sozinha. E aí ela viu o quanto isso daí acabava tomando o tempo dela. Mas, como tudo acontece, passou um tempo e eu comecei a sentir falta de algumas coisas. E a gente percebeu que existiam coisas que pareciam não estar encaixadas. Por exemplo, eu adoro cozinhar e ela não gosta. Eu não gosto de lavar louça e ela não se incomoda. E ela, às vezes, até utiliza esse tempo, que ela bota o fone, você vê ela cantando. Eu gosto de fazer o podcast. E depois de um tempo, por mais que eu já tivesse calma, eu estava sentindo falta de estudar. Então as coisas começaram a voltar a se encaixar, mas não necessariamente tudo. A gente achou um equilíbrio onde a gente está se ajudando e
Ajudar, ela nem gosta dessa palavra, até porque não é essa palavra. A gente está se responsabilizando em momentos diferentes, por coisas diferentes, sem um ponto que ela falava muito, né? Que é a necessidade de haver um pedido. Faça isso ou faça aquilo. A gente já entendeu, então não precisa um pedir para o outro. A gente vai fazendo e sem cobrança, sem, você não fez isso, você fez aquilo. Se eu não fiz um dia, ela fez. No dia seguinte eu faço e não tem problema, e a gente vai se encaixando. E isso ajudou bastante. Eu vou trazer até aqui uma metáfora que a gente ouviu durante a viagem lá para o Chile, que eu acho que ela se encaixa bem quando a gente fala de relacionamentos, e principalmente de um relacionamento de casal, né? O casal, o homem e a mulher, é como se eles fossem as asas de um pássaro. Não existe um lado tá mais sobrecarregado que o outro, porque se isso acontecer, o pássaro, o relacionamento, não vai voar direito. Então os dois lados têm que estar equilibrados. E é exatamente esse o ponto mais importante de tudo isso que aconteceu com a gente. Não é o que é mais importante dela, o que é mais importante do Bruno, quem ali está sendo mais sobrecarregado. Isso é o de menos. O importante é os dois lados trabalharem para chegar no equilíbrio. E eu acho que esse foi o grande ponto de toda essa discussão, de todo esse tempo que a gente passou refletindo sobre o nosso dia a dia, não só refletindo, mas agindo para que a gente mudasse, porque não adianta refletir e não fazer nada. E eu acho que esse foi o grande ganho desse período que a gente teve. E como eu falei, teremos novos projetos que vão aparecer aí nos próximos dias. A gente está trabalhando, né, numa temática que os dois gostam, né, que é de inteligência artificial. E a gente quer mergulhar mais a fundo nesse tema e poder trazer também para as pessoas que gostam, né? Principalmente pessoas como a gente, que é da área de tecnologia, essas questões de inteligência artificial, de adoção, dos problemas que eles trazem, e até um pouquinho de humor para o dia a dia que eu acho que a gente precisa. Então esse foi o meu pedaço do tema de hoje. Daqui a pouquinho vocês vão ver o tema da Tatiane. Um abraço e até lá, pessoal. Então, o primeiro episódio que eu gravei, ele foi bem tranquilo, tá? Eu fiz quase tudo de uma vez. Eu já tinha o roteiro pronto, né? Porque o Bruno já tinha deixado o roteiro pronto e era só basicamente sentar e gravar. E eu achei que ia ser assim toda semana, só que não foi. No segundo episódio em diante, eu descobri o que realmente sustenta todo esse processo. Porque assim, não é só sentar e gravar. É pensar em um tema que ainda não foi falado, formatar de um jeito que não fique chato e nem parecido com o episódio anterior. Eu preciso verificar as fontes para ver se tudo aquilo ali faz sentido. Eu precisava ver se aquilo ali que parecia óbvio para mim estava fazendo sentido para quem estava ouvindo, né? E o pior de tudo era que, assim, às vezes eu achava que estava maravilhoso. E na hora que eu ia gravar, eu via que, assim, não tinha fluidez nenhuma. Zero fluidez. Teve roteiro que eu fiz e na hora de gravar eu pensei, cara, isso não faz o menor sentido. E eu precisei reescrever na hora ali mesmo, tá? A edição, que até então, acho que a maioria das pessoas pensa que é a parte mais trabalhosa, e realmente algumas vezes até assim, ela foi molezinha, tá? Mas de certa forma, todo esse processo ele mudou um pouco o meu pensamento, porque assim, o trabalho que parece pronto, já parece editado, ele esconde um monte de coisa, ele esconde todos os erros, todos os ajustes. Ninguém vê as coisas que eu descartei, tá? Só vê realmente aquilo que ficou pronto, bonito para ser publicado, tá? E caraca, toda vez que eu terminava de gravar, a minha primeira sensação é que tinha ficado horrível. O Bruno até ouvia, falava, dizia que ficou bom. Outras pessoas também falavam que estava muito bom. Só que eu não acreditava de primeira. Porque assim, eu nunca fui muito de expor dessa forma em rede social, com a minha cara, com a minha voz, tá? E foi repetindo isso toda semana, episódio atrás de episódio, que eu fui ganhando mais confiança e vendo que assim, eu consigo fazer isso. Não é tão difícil assim. E depois, assim, de uns 15 dias, o Bruno me disse que, assim, que estava sendo muito bom para ele essa troca. E eu confesso que eu achava que ele ia, uma semana, ele não ia aguentar. Ele ia falar, volta do jeito que estava. Mas ele falou para mim que foi muito bom. Foi muito bom porque a cabeça dele estava muito acelerada, estava com muita coisa para pensar, com o trabalho. E o podcast, né, que ele tinha que ter todo esse tempo para organizar, gravar, editar, também estava consumindo muito espaço ali na cabeça dele. E quando ele trocou por tarefas mais mecânicas em casa, para ele foi assim, um descanso. E para mim também foi, tá? Porque assim, o meu problema não era que eu tenho que fazer as coisas da casa, né? Lavar roupa, fazer comida, guardar roupa, o problema não era esse. O problema era ter que repetir todo dia a mesma coisa para as crianças e para eles. Então, não ter que ficar todo dia lembrando isso, para mim foi um respiro que eu nem sabia que eu estava precisando, tá? E, com o passar do tempo,
aquela divisão que a gente tinha meio que foi voltando ao normal, mas não do jeito que era antes, porque ela acabou voltando de um jeito um pouquinho mais diferente. O Bruno conseguiu fazer com que as crianças organizassem a roupa suja, o quarto, tudo nos dias certos. E apesar de vez em quando ele precisar lembrar, eles estão fazendo. Tá? E era uma coisa que sempre caía para mim. Eu acabava tendo que ficar cobrando isso deles. E eu também aprendi que as crianças também precisam de um pouquinho mais de autonomia, né? Eu não posso fazer tudo por eles. Ele voltou a cozinhar, porque é uma coisa que ele gosta. Eu voltei a lavar a louça, porque ele não gosta muito. E é bom pra mim que eu aproveito pra ficar ouvindo música, né? Ou alguns podcasts de true crime, coisas assim. E hoje, assim, tem coisas que às vezes ele organiza e eu executo, e às vezes é o contrário, eu organizo e ele executa. A mensagem que fica é que, assim, é fácil a gente achar que o outro não tá fazendo nada, tá? Eu acho que a gente só consegue ter essa percepção quando a gente passa a fazer aquilo que o outro também tá fazendo. Porque a carga mental por trás de uma tarefa, ela nunca é a mesma de quem só tá vendo um resultado pronto, né? E eu acho que isso vale para tudo, vale para casa, vale para sua equipe, vale para qualquer lugar. Acho que antes da gente ver ali aquele resultado bonito, admirar aquele resultado bonito, vale a gente se perguntar o que rolou ali por trás, tá? E assim, isso não significa que eu vou sumir daqui não, tá? Porque eu vou continuar aparecendo, só que com uma outra abordagem que a gente anda conversando, eu e o Bruno aí por trás. E eu vejo vocês no próximo episódio. Bye, bye!